nós estamos celebrando a memória de Nossa Senhora de Loreto. É uma devoção talvez pouco conhecida aqui no Brasil, na América, mas é a maior devoção mariana da Itália. Também uma das maiores devoções marianas da Europa. No ano de 1294, os infiéis muçulmanos estavam invadindo a cidade de Nazaré, onde Nosso Senhor Jesus Cristo cresceu ali na casa da Sagrada Família, Nossa Senhora, São José e o Menino Jesus. Também foi em Nazaré que o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe de nosso Divino Salvador. No entanto, devido às invasões que estavam acontecendo por parte dos infiéis muçulmanos em Nazaré, um dos intuitos deles era destruir a casa onde o anjo havia anunciado a Nossa Senhora que ela seria a mãe de Deus e onde Nosso Senhor Jesus Cristo havia crescido. Foi então que no dia 10 de dezembro de 1294, milagrosamente, os anjos transportaram a casa da Sagrada Família de Nazaré para Loreto, a Via Lauretana, uma cidadezinha no interior da Itália. Esta casa só tem 3 paredes, porque o fundo da casa era uma gruta. Então, a gruta era o fundo, uma casa com 3 paredes, e dentro desta casa cresceu Nosso Senhor Jesus Cristo. Dado o perigo das invasões, os anjos transportaram essa casa milagrosamente. Tiraram de Nazaré e colocaram em Loreto. Talvez alguém poderia me dizer, mas isso é um mito, isso é uma fábula, isso não existiu, como é que anjo transporta a casa? Meus irmãos, isso é milagre. Acabei de falar um milagre aqui agora, estou falando de outro milagre. Isso é uma invenção da Idade Média. Você, com seu cientificismo, pode até duvidar das coisas de Deus, mas para fazer jus àquilo que o anjo disse a Nossa Senhora, para Deus nada é impossível. Mas se você ainda quer provas científicas, os cientistas estudaram esta casa, que está em Loreto ainda hoje. Quem for a Loreto, como nós vamos na nossa peregrinação do ano que vem, Loreto é local da nossa peregrinação, inclusive nós vamos rezar uma Santa Missa lá em Loreto. Quem for até hoje, a casa está lá. 3 paredes, por cima construíram uma grande basílica e a casa está ali dentro. Os cientistas estudaram aquela casa e comprovaram que aquelas paredes não foram desmontadas e montadas novamente, foram transportadas de forma inteira. Claro que talvez naquela época alguém tivesse a ciência de transportar paredes inteiras, mas você imagina que tirar de Nazaré e colocar na Itália não seria algo muito fácil. Além disso, a casa foi colocada no meio de uma rua. Não capinaram para colocar a casa em cima, colocaram do jeito que estava e colocaram no meio de uma rua. Talvez se alguém fosse transportar, não iria colocar a casa no meio de uma rua. E outra coisa, a casa lá está sem ter nenhum alicerce para sustentar a casa. Do jeito que foi arrancada de lá, foi colocada em Loreto, sem nenhum alicerce. De fato, é um fato milagroso e espantoso, a Santa Casa de Loreto. E esta festa pode nos dar 2 grandes lições. A primeira, Nosso Senhor é capaz de fazer grandiosos milagres, mas um dos maiores milagres e maravilhas da graça, sem dúvidas, foi o seu nascimento. E antes do seu nascimento, a sua concepção no ventre de Maria Santíssima. Naquela casa, o anjo anunciou a Maria. Naquela casa, Jesus cresceu. Naquela casa viveu a família mais santa da história, Nosso Senhor, Nossa Senhora e São José.
Vocês sabem o que é viver numa casa que tem 3 santos? E além disso, não só 3 santos, um dos santos é Deus, Nossa Senhora Santíssima, São José Puríssimo, Castíssimo, Santo, da mais alta categoria, Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado. Claro que essa casa nunca seria destruída. Deus Pai não deixaria que este lugar santo, aquelas paredes que testemunharam dia a dia fatos belíssimos, fosse destruída. Deus morou naquela casa, Deus viveu naquele lugar. Nossa Senhora, São José, aquela família santíssima viveu ali, e Deus não deixaria que aquela casa fosse destruída. E o milagre aconteceu. Vamos lá, minha gente, conhecer este lugar. Ali naquela casa, entre aquelas paredes, tantas graças devem habitar, tantas graças de Deus devem estar entre aquelas paredes, porque ali viveu a família mais santa da história. Mas além disso, esta casa santíssima também deve ser a nossa alma. Deus também habita numa alma que está em estado de graça. E uma alma santa em estado de graça, uma alma só, vale muito mais do que a casa de Loreto. A alma de um fiel que comunga em estado de graça, a alma de um fiel que vive a santidade, que vive a vontade de Deus, que comunga se unindo a Jesus na missa, esta alma brilha mais do que a casa de Loreto. Por isso, meus irmãos, se a casa de Loreto já é um milagre espantoso, sobrenatural, quem dirá a alma de um católico fiel que comunga e recebe Jesus em estado de graça? Quiséramos nós comungar todos os dias com tanto amor a Jesus, fazendo da nossa alma morada de Deus, fazendo da nossa alma templo da Santíssima Trindade. Deus habita na alma dos fiéis que a Ele procuram com sinceridade, sobretudo naquelas almas que comungam cotidianamente com fé. Santo Afonso, se eu não me engano, dizia que os anjos da guarda mais felizes são daqueles fiéis que vão à missa todos os dias, que passam diante de um sacrário e adoram a Jesus. A nossa participação na missa deixa o céu feliz, alegra o coração de Deus. Deus vem ao nosso encontro, mas terrivelmente o contrário também pode acontecer. Os anjos se entristecem daqueles que abandonam a Deus, abandonam a igreja, abandonam a oração, abandonam Nossa Senhora. Devemos